Olá a todos, estamos aqui para mais uma partilha e o tema da nossa partilha é Jesus e Judas. Ele é baseado no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículos de 14 a 25. Esse Evangelho começa dizendo que Judas procura os sumos sacerdotes e por 30 moedas ele então diz que vai entregar Jesus. Vejam que Judas era um dos discípulos de Jesus. Judas andava com Jesus, ele escutava o que Jesus falava, ele escutava o que Jesus pregava. E mesmo assim, ele tem as suas fraquezas. E nós não somos muitas vezes diferentes de Judas. Muitas vezes temos também as nossas fraquezas. Algumas pessoas têm a fraqueza pelo dinheiro, como foi o caso de Judas. Outras pessoas têm a fraqueza na questão da sexualidade, outras nas questões de bebidas, algumas nas questões de drogas, enfim. Muitas e muitas questões podem nos fazer ser semelhante a Judas em alguns momentos. E no decorrer dessa passagem, Jesus diz que precisa celebrar a Páscoa com os discípulos. Então ele se reúne com seus discípulos e naquele momento em que eles estão reunidos para celebrar a Páscoa, Jesus diz que um deles há de traí-lo. E todo mundo se entristece com essa situação. Por quê? Porque eles queriam saber quem vai ser. Então começam a perguntar, serei eu, serei eu? E quando chega em Judas, ele diz, serei eu, mestre? E Jesus diz, tu o dizes. E eu te pergunto, você já passou por essa situação? Você já tem alguém que te traiu? Você teve alguma situação onde você, assim como Jesus, você foi decepcionado? Pois é. Muitas vezes não é nem a traição propriamente dita. Tem tantas outras coisas, tantas outras situações que podem nos fazer ou estar ali como Jesus esteve e ser traído ou ter algum tipo de problema, ou então, muitas vezes nós mesmos é que fazemos essa coisa ruim. Isso quer nos mostrar que todos nós temos dentro de nós luz e sombra. E o que nos difere muitas vezes das pessoas que talvez não tenham uma crença em Deus é justamente o fato de entender que Deus ele é maior do que as nossas sombras. Mas para isso a gente precisa ter uma amizade com Ele. E veja, Judas tinha um caminho com Jesus, mas talvez ele não tivesse a amizade com Jesus. Então é muito importante que a gente não só esteja nas igrejas, não só esteja nos templos, não só esteja naquela nossa dinâmica de fé, mas é importante que a gente faça uma experiência verdadeira com aquilo que a gente acredita, porque somente assim a gente pode então ir vencendo as nossas sombras. Vale dizer que todos nós temos sombras. Não existe pessoa sem sombra, mas existe pessoas que sabem entender que as sombras elas têm algo a nos mostrar. E quando nós entendemos o que a sombra quer nos mostrar, a gente tem a possibilidade de transformar ela em luz. Muitas vezes a gente precisa de ajuda, a gente não consegue só, mas aí nós temos N formas. Podemos fazer isso através de uma confissão, podemos fazer isso através de um processo terapêutico, podemos fazer isso através de uma conexão com a natureza, seja como for. Se tiver difícil para você, procure ajuda, porque muitas vezes a gente precisa somente de alguém ali para nos dar um olhar diferente daquilo que a gente está passando. Então eu quero pedir a Deus nessa noite que mande sobre nós o seu Espírito Santo, e que cheios do Espírito Santo que a gente consiga fazer a diferença na nossa vida e na vida daquelas pessoas que se aproximarem de nós. E se essa partilha fez sentido para você, deixa aqui no comentário o seu amém e encaminhe ela para alguém. Um forte abraço e até a próxima partilha.